de abrir para as perguntas, e certamente que o painel deu muito material para muitas perguntas, lembrando que nós teremos o lançamento do livro da Luciana Oliveira, logo depois, com coquetel, então não percam. Eu vou exercer aqui os poderes de moderador e fazer uma primeira pergunta para o painel, para os três, tomando um pouco a fala do professor Alberto, da Michele, sobre, começando com padrões privados, que foi mencionado, e depois trazendo um pouco a questão do caso de plain packaging, que evolui, não só estamos falando de cigarros, amanhã, por que não falar de bebidas alcoólicas, por que não falar amanhã de questões envolvendo estilo de vida, o que se chama de lifestyle products. E aí vocês podem evoluir isso para outros produtos. E aí, voltando no ponto da Daniela, que é casos mais complexos que podem levar a um estresse maior do sistema, estamos chegando a um limite ou o sistema deve ser, de fato, estressado para desafiá-lo e levar a uma geração, a um salto no tratamento das questões de comércio? Quer emendar ou quer pegar carona, Vera? Tá bom. Perguntas, por favor. Deixa eu exercer aqui a função de velhinha, que viu o sistema nascer. Esse papo de que o sistema vai explodir, vai acabar, etc., eu escuto desde o primeiro ano do funcionamento do Dispute Settlement. Gente, é incrível. E eu acho que você falou, Renê, o que acontece. O sistema só anda sob estresse. Pronto. Então, aleluia. Não vai morrer, vai continuar, etc. E tal. Para botar mais encrenca na apresentação da Daniela, se é verdade que não vai sair mais rodada e que a gente vai partir para os plurilaterais, que é o que a gente discute em Genebra, mais um ponto para a sua listinha, né, de pontos complicados, que é como é que o sistema vai lidar com acordos não só preferenciais, mas com acordos plurilaterais. Gente, é uma loucura, só entra quem quer. Vê o acordo, se tiver acordo de serviço, TISA, como é que você vai julgar esses casos que está metade não está, metade está, tá? E para mexer com o Alberto, estou encantada com a sua, como você está ficando cada vez mais verde. E, de novo, sem dúvida, esses temas todos vão entrar. Eu estava berrando aqui. O que eu acho mais complicado é que o pessoal da saúde, os fanáticos, agora não são mais os verdes, tem os fanáticos da saúde, não sei se estão sabendo, teve uma tipo rodada de milênio no ano passado e na FAO, que está estabelecendo nível mínimos de açúcar, sal e gorduras. Vocês não sabem como a comida ficou horrorosa se for seguir os dados que eles estão colocando. E eu estou trabalhando, gente, com a histeria da indústria de alimento, dizendo, Vera, tem um problema de tempo de prateleira do produto, se eu tiro o sal, tiro o açúcar, etc., tudo estraga ontem, tá? Então, o problema é complicadíssimo, né? De novo, a história vai ter, sim, senhor... Gente, eu fui para a Inglaterra, 15 dias atrás, um raio de um biscoitinho tem 500 mil selos, tá? Que você nem sabe o que são, mas o pessoal está lá, e é isso daí. Então, no fundo, para dizer que o que vocês não falaram, gente, é que o problema, sabe onde é que está? O problema está na incapacidade política dos países de fazerem avançarem qualquer coisa hoje, tá? Quer dizer, os Estados Unidos e a União Europeia se recusam a sentar para mexer com a OMC porque estão preocupados com o TPP e o TTIP. Como eu digo, faça esse maldito acordo, que é melhor você ter regras ocidentais do que regras da China, por exemplo, né? Então, é aquela história, vai ter que lidar com o sistema, vai ter que viver com o estresse. É ridículo, como eu digo, achar que alguém vai ler 5 mil páginas de painel. Não vai, está na submission, vai ler, se não tiver na submission, dane-se, entendeu? Então, o sistema vai mexendo e vai andando, e se acontecer que o sistema vai mesmo vai não ter mais rodadas, não vai ter uma rodada, né? Vai partir para o lateral, você vai ter que fazer isso. A OMC vai botar 500 pessoas que tem cuidando de painéis. E, de novo, gente, por que não vai para frente? Por que não consegue mais contratar mais pessoas? Está tudo estressado. Por quê? Porque os Estados Unidos não quer, de jeito nenhum, aumentar o tamanho da OMC. Ponto. Então, de novo, enquanto agora realmente a crise vai se estabelecer, quando os Estados Unidos começar a não aceitar, ou a China,
ou a União Europeia, começarem a não aceitar sistematicamente o resultado de painel. Por enquanto está aceitando, está enrolando, está... Na hora que aí você vai dizer assim, também, de novo, não tem nada de novo debaixo do céu, porque você volta para trás, a razão da OMC, a razão do DSB foi o quê? Quando os Estados Unidos deixou de cumprir os painéis do velho GATT, diz que... Pronto, quer dizer, não tem nada debaixo do céu. O sistema já nasceu estressado, vai morrer estressado e vai piorar, porque é isso mesmo, vai continuar. Agora, a gente quer culpados? Culpados são os diplomatas, a capacidade política de gerir. Daniel, aqui no painel, quem quer começar? Daniel, não, Alberto, veja, Michele? não estou falando de você, estou falando veja, gente, é do mundo inteiro. Para pensar, qual é a incapacidade dos países de negociar em qualquer sistema multilateral, gente? Não é só no multilateral, essa crise de sistema da parte diplomática, tira a palavra diplomático, você não gosta. Negociadora. Por que não negocia mais nada? A verdade é essa. Quer dizer, o problema é... Então, deixa os países ficarem, não querem negociar, pronto. Não querem ceder em nada, pronto. Então, deixa o sistema de solução bater neles até que a coisa... De novo, não vai morrer pelo estresse, vai se rejuvenescer. Pronto. Quem quer começar? Começo eu, né? Tá bom. Não, eu devia ter dito no início também, outra coisa... ótima desses encontros é a Vera, porque é sempre uma boa essa chacoalhada, sempre ajuda. Não, começando para registro, já que está gravando, eu não disse que não teremos rodada. Enfim, é possível. Eu não disse que não teremos, eu disse que, de fato, pode haver um fator adicional de estresse no sistema, na medida em que se constatar que não é possível avançar em questões de negociação. Mas vamos lá, que a tua pergunta e a do René tem várias questões aí que são muito interessantes. Primeiro, capacidade de negociação, limites de capacidade de negociação. Esse é sempre um teste um pouco complicado para um regime internacional, na medida em que eles só existem enquanto instrumentos de cooperação, enquanto eles forem percebidos como um instrumento efetivo de cooperação, que é cada vez mais complexo em função dos vários interesses que estão em discussão. Quer dizer, as dificuldades de avanço são muito relacionadas com a dificuldade de você encontrar a calibragem certa para determinadas questões. Ou seja, há um entendimento que a própria rodada Uruguai, depois dos processos de acessão, particularmente da China, enfim, foram colocados na mesa compromissos bastante amplos em termos de limitações regulatórias que não necessariamente agora estão dadas as condições para novos avanços. O que não quer dizer que os problemas que motivaram essas discussões, o que motivaram o lançamento da rodada Doha, não continuem a existir. O fato de você não ter um acordo no momento, por exemplo, sobre limitações de subsídio agrícolas, não quer dizer que o problema desaparecerá e que isso não... Então, a tendência natural é que você tente encontrar fórmulas, seja no plano multilateral, no plano bilateral, para tentar resolver essas questões. O que significa que a tendência é que também não é novidade, que você tenha que conviver com diferentes métodos, diferentes instâncias de regulação de determinados objetivos. Muitas vezes, e isso não é novidade nenhuma, já no passado, se falou hoje, quando você teve uma movimentação, por exemplo, vocês lembrarão, negociação da AUKUS, a negociação de uma série de coisas, você tinha negociações Mercosul, União Europeia lá atrás andando, ao mesmo tempo que você lançava a rodada. Então, cada ator aí, e essa não é bem minha área de expertise, mas cada ator aí está um pouco testando o terreno, tentando ver em que tabuleiro ele colocará as peças para promover melhor o seu interesse. Do ponto de vista legal, isso causa, obviamente, lá na frente, ou mesmo durante o processo, um problema de como é que você compatibiliza todos esses regimes, como é que você harmoniza todos esses regimes. Quais são as regras, em última instância, que você respeitará ou deixará de respeitar. Isso vale, aí puxando um pouco o gancho aqui, tanto para os acordos, digamos assim, comerciais em diferentes níveis, regionais, mas vale também para outros regimes internacionais que convivem atualmente. Qual o peso que se vai dar a cada um deles? Difícil dizer no momento, depende muitamente dessa avaliação. Você tem toda a razão. Até hoje, pelo menos os números que se tem, é que 95%, 96% das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias têm sido cumpridas, se não mais, normalmente, com enrolações, com vai para cá, puxa da lá, mas têm sido consideradas cumpridas. Isso basicamente reflete o entendimento de que os membros do OMC, até agora,
entenderam como útil você contar com um conjunto de regras que sejam respeitados nos limites dos acordos. Se isso será assim por quanto tempo, é difícil dizer, vai depender um pouco de como funcionar. Outros regimes já foram bem-sucedidos e acabaram tendo, enfim, digamos assim, acabaram esvaindo o seu interesse porque foi percebido que eles não cumpriam. Por isso que eu mencionei, um dos pontos que eu mencionei, isso. O teste é, enquanto o sistema estiver atendendo aos interesses dos seus membros. Que, obviamente, a questão agora é que esses interesses são cada vez mais complexos e são cada vez mais difíceis de você aprender a priori. Padrões privados, por exemplo. Você tem hoje uma quantidade de medidas regulatórias que não são negociadas no âmbito dos Estados, que podem até ser, em algum momento, estimuladas, incentivadas ou utilizadas pelos Estados como instrumentos de proteção. Mas são, em verdade, um movimento, se me permite a palavra, quase natural do mercado de você arranjar. Como é que tem impacto sobre o comércio? Seguramente. Que podem ter efeitos protecionistas e dificultar? Certamente. Se a solução está em você ter um gancho no sistema de solução de controvérsias, no formato atual, é difícil saber. Quer dizer, você tem ali o sistema de solução de controvérsias foi feito para assegurar o cumprimento de determinadas regras que foram negociadas entre Estados. Então, os limites são reais e são existentes. O que não quer dizer que o sistema não tenha que estar atento a determinadas evoluções e não tenha que evoluir para que continue cumprindo essa capacidade. Essa questão dos temas globais e como é que esses acordos serão incorporados dentro da OMC é um desafio, sem dúvida nenhuma. Não digo que vai explodir o sistema, mas o Plain Package, por exemplo, é um caso interessantíssimo, em que a decisão está para chegar agora, em que você terá que ver atenções internas. Se dentro dos próprios países você tem aquele grupo que defende o comércio, que é contra, você teve, além das 34 partes que foram mencionadas aqui, é o caso que mais amicus curiae teve. Só que no Brasil foram uns 4 ou 5. Mais o OMS, mais o pessoal da Convenção de Tabaco, você tem uma série de atores envolvidos aí, com interesses não necessariamente conflitantes, definição de uma posição aí, o que deve prevalecer, em que medida deve prevalecer, é difícil saber, mas, na verdade, se você pensar bem, todo o acordo é isso, é uma tentativa de estabelecer o ponto ideal de equilíbrio de direitos e obrigações, tal qual percebido em um dado momento em que ele foi negociado. A efetividade dele depende da capacidade desse equilíbrio se adaptar e perdurar no tempo. Em alguns momentos você terá uma ênfase maior numa parte, outros momentos no outro. O sistema funciona um pouco dentro desses limites. Agora, óbvio que ele está sempre sendo testado a cada momento, porque a medida e a sua legitimidade, a sua fortaleza e a sua capacidade de continuar sendo um instrumento que nos últimos 20 anos foi reconhecido como um instrumento central dessa articulação multilateral do comércio, vai estar sendo um pouco vista a raiz dessa sua capacidade de satisfazer, ou pelo menos de atender a esse equilíbrio no maior número de casos possíveis. Então, essa é uma questão que não tem uma resposta pronta para isso, assim como não tem uma receita pronta. Reforme isso, vai resolver. Não vai, você tem aí, dentro do pacote de reformas que eu não mencionei, dentro do pacote de revisão do sistema de solução de controvérsias, você tem desde medidas muito claramente procedimentais, táticas, você vai aumentar prazo, vai tornar os painéis, vai reduzir prazo de painel, vai assegurar que você regulamente preliminar rulings, que de fato não tem nenhuma previsão, mas você tem outras questões mais amplas que afetam até a própria natureza do funcionamento. Você tem, por exemplo, uma proposta na mesa de você ter maior controle dos Estados-membros sobre o relatório do órgão de apelação, que é o famoso Members Control. Isso muda a natureza do sistema. Assim como você tem uma série de medidas sobre países de desenvolvimento, lembrando sempre que é claro que o interesse de todos é que o sistema seja o mais participativo possível, mas lembrando sempre que boa parte desses países, muitas vezes, tem uma participação no comércio muito pequena e, portanto, não necessariamente veem o mecanismo per se como um instrumento útil para a solução das suas diferenças. Há outras várias maneiras de você solucionar essas diferenças. Então, todos são fatores que têm que ser vistos no lado. Tem uma resposta pronta, concreta para isso. A capacidade do sistema será essa. Eu acho que eu tomei bastante tempo. Imagina. Alberto, por favor. Agradeço ambas as questões, do René e da Vera, que são instigantes, e vou direto a elas. Em primeiro lugar, eu acho que
O sistema de solução de controvérsias da OMC vive um momento peculiar, porque se é verdade que ele teve um sucesso relativo no passado, eu vou explicar por que eu acho que ele teve um sucesso relativo no passado e até agora, não é verdade que esse sucesso relativo esteja garantido no futuro. Esse sucesso relativo dependerá da solução de alguns problemas fundamentais, procedimentais, mas também depende de algumas questões estruturais do próprio sistema internacional. Bom, vou começar primeiro pela questão do sucesso relativo. Eu acho que o sistema de solução de controvérsias teve um sucesso relativo porque ele superou os inconvenientes que havia no sistema de solução de controvérsias do GATT, ou seja, a morosidade, a fragmentação, a ausência de punição. Então, esses inconvenientes foram reestruturados por um sistema de solução de controvérsias que adensou as chamadas regras de organização ou regras secundárias no âmbito do comércio internacional. O entendimento sobre solução de controvérsias rearticulou os artigos 22 e 23 do Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então, esse é o primeiro ponto importante. Esse sistema foi absolutamente bem-sucedido, agiu de maneira correta em todas as ocasiões. E correto, eu digo que existem interpretações aqui que sejam melhores que outras. Estou partindo da ideia de que as interpretações não são todas iguais. Eu acho que não. Eu acho que o sistema de solução de controvérsias, particularmente o órgão de apelação, interpretou erradamente o artigo 20. Construiu uma interpretação do artigo 20, que é uma interpretação, o Three-Step Analysis, que foge completamente aos padrões estipulados no artigo 31 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Eu não vou entrar aqui em tecnicalidades, porque isso nos levaria muito longe. Mas me parece que, depois nós podemos até conversar sobre isso, mas me parece que aqui o órgão de apelação construiu uma interpretação errada. Em outras hipóteses, o órgão de apelação levou, sim, em consideração a Convenção de Viena, o princípio da retroatividade dos tratados, tentou lidar com temas como o problema da interação entre tratados internacionais, porém, mesmo no tema da interação entre os tratados internacionais, ele foi muito tímido. O caso US Shrimp, por exemplo, é uma revelação nítida desse fato, o caso Tuna 1, o caso Tuna 2, mas é sem dúvida um fato auspicioso aquele que o órgão de apelação conseguiu dar conta de uma grande demanda num curto espaço de tempo. Acho que a Michele frisou muito bem que a rapidez na solução das demandas foi um dos pontos essenciais do órgão de apelação e do sistema de solução de controvérsias como um todo. E é claro que, com o aumento da litigiosidade, cresce a perspectiva de que esse benefício venha a se deteriorar num curto espaço de tempo. E quando não existe uma providência jurisdicional, não existe uma demanda resolvida, um sistema se torna ineficiente. E um sistema se tornando ineficiente, ele se torna disfuncional. Para resumir a resposta ao René, eu acho que não é que o sistema vai desaparecer, ele não vai desaparecer, mas ele corre o risco, diante de questões como padrões privados, diante da interação dos regimes, diante da proliferação dos acordos preferenciais de comércio, ele corre o risco de se tornar disfuncional, ou seja, de ter cada vez menos relevância ou importância. Para Vera, vinha a minha preocupação com ser mais verde, é uma preocupação com a sobrevivência global. Veja, nós estamos num momento em que uma das grandes perspectivas do nosso futuro imediato é justamente a extinção da raça humana sobre a Terra devido ao aumento da temperatura global. Bom, segundo, eu acho que nós temos aqui alguns problemas que são estruturais e alguns problemas que decorrem da própria prioridade que os países atribuem à OMC, ao sistema multilateral de comércio, ao multilateralismo como um todo. Para ser muito breve. Primeiro, quando o sistema multilateral de comércio foi criado e quando o sistema monetário internacional foi criado, em 1944, em Bretton Woods, a política externa americana priorizava o multilateralismo.
Multilateralismo significava colocar os objetivos de longo prazo acima dos objetivos de curto prazo. Por isso, os Estados Unidos toleraram a European Payments Union, que foi um sistema de trocas devido à ausência de recursos financeiros entre os países europeus no segundo pós-guerra. E por isso que o sistema de Bretton Woods só funcionou eficazmente no final dos anos 50. A política externa americana, hoje, coloca os interesses de curto prazo, os seus interesses, acima dos interesses de longo prazo. Então, nós temos uma mudança no comportamento do principal agente do sistema internacional. Então, isso é decisivo. Tá? Então, isso significa um recuo do multilateralismo ao ao minilateralismo, aos acordos preferenciais de comércio. Existe uma outra questão estrutural, que é a questão ensejada pelos padrões privados. Veja, a OMC é uma organização entre Estados. Nós temos hoje problemas que não são problemas entre Estados, necessariamente. São problemas que envolvem a participação do setor privado e que ultrapassam a dimensão estatal propriamente dito. São problemas transnacionais. Quer dizer, veja, o desafio que se coloca aqui é como que a OMC, que é uma organização internacional na qual tem locus standi os estados, vai resolver problemas tipicamente transnacionais, como são problemas resultantes dos padrões privados. Então, há aqui uma mudança da própria natureza de funcionamento do sistema internacional. Então, por isso que eu acho que o sistema de solução de controvérsias decorre de uma conjunção de fatores que são específicos, de um lado, que decorrem, por exemplo, da própria organização das regras, da previsão das regras, a sua ineficácia, tem a ver com a OMC de um modo mais amplo e tem a ver com a própria posição do multilateralismo e da organização do sistema internacional nos nossos dias. Você é super... Eu vou ser muito breve só, eu acho que, enfim, tem 2 pontos que eu gostaria de destacar, Vera. O primeiro deles é que, enfim, mudanças estão ocorrendo, eu acho que talvez debates de crise sempre ocorram, façam parte do sistema, mas o que eu destacaria, pelo menos do que eu coloquei aqui, há uma novidade, que é o fato de que, crescentemente, o próprio sistema de solução de controvérsias está definindo o conteúdo do seu procedimento. Isso é novidade. Isso é novidade. O sistema não está sendo reformado e o sistema está definindo as suas regras. Enfim, não, mas isso é novidade no sistema. Isso é novidade no sistema. Então, assim, esse é um elemento novo que talvez traga um tipo de incômodo diferente para os membros. Né? Qual vai ser a resposta a médio e longo prazo? Enfim, é sempre uma novidade. Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar, acho, e sempre tento bater nesse ponto em relação ao sistema de solução de controvérsias do OMC, eu não acho que o sistema tenha que ser avaliado apenas em relação à implementação. Claro que a implementação é o objetivo último, mas o reconhecimento da sua legitimidade, sobretudo pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o que, inclusive, traz análise, quebra análises anteriores, quando começou a ter a proliferação de acordos preferenciais, é de que esses atores recorrem ao sistema. Eles vão ao sistema. Então, enquanto eles usarem o sistema enquanto partes, eu acho que o sistema está em pé. Esse eu acho que é um ponto para a gente pensar a perspectiva. Bom, obrigado, então, ao painel. Pediria mais uma salva de palmas para o painel, por favor. Com isso, encerrado o painel, passo a palavra a Leonor, por favor. Bom, bem brevemente, eu queria só agradecer a presença de todos, aos nossos moderadores, aos nossos palestrantes, aqueles que vieram hoje de longe, enfim, de Brasília, da Europa, de vários lugares diferentes para nos prestigiar, em nome do IBRAC, dizer que no segundo semestre a gente se encontra de novo, a gente vai fazer um café da manhã com a Camex, tá definido, vai ser, aliás, ainda não a data, mas a gente já sabe que isso vai acontecer, vai ser provavelmente no final de agosto, tá? Então, eu já deixo aí o convite a vocês e que, por favor, façam parte do nosso comitê. Será um prazer. O IBRAC tem um comitê não só de comércio, mas também o comitê de concorrência, consumidor e regulação.
Então, será um prazer a todos fazer parte. Não é preciso ser membro do IBRAC, ser associado do IBRAC para fazer parte do comitê, tá bom? É uma regra que a gente abriu nos últimos tempos. Então, por favor, façam parte, será um prazer. E muito obrigada de novo a todos. Eu acho que foi um excelente dia de trabalho. Obrigada e ao coquetel.